Quando falamos sobre salvação, muitos pensam imediatamente em amor, perdão e graça. E com razão. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, a mesma Bíblia que revela esse amor incondicional também nos adverte sobre a realidade do juízo eterno. Existem pessoas que, mesmo se dizendo cristãs ou religiosas, estarão entre aquelas que não serão salvas. Por quê? Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nos traz uma das advertências mais assustadoras das Escrituras. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso nos mostra que não basta apenas conhecer o nome de Jesus ou realizar obras religiosas. A salvação é uma questão de fé verdadeira, arrependimento genuíno e obediência à vontade de Deus. Vamos agora refletir sobre os 7 tipos de pessoas que não serão salvas, segundo as Escrituras. Tipo 1. Aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. O primeiro grupo é composto por aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, mesmo quando este lhes é oferecido. Oséias capítulo 4, versículo 6 declara: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Rejeitar o conhecimento é mais do que ignorância, é desprezo pela verdade de Deus, um ato voluntário de endurecimento do coração. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, o apóstolo Paulo afirma: E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Aqui vemos o perigo espiritual dessa rejeição. Ela leva à degradação moral, à inversão de valores e à separação progressiva da presença divina. Deus se revela pela criação, pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas quando alguém escolhe ignorar essa revelação, fecha o coração para o chamado da salvação. A pessoa pode até viver com aparência de sabedoria, mas está espiritualmente cega. Esse tipo de rejeição é uma escolha consciente e, ao desprezar o conhecimento de Deus, o indivíduo está rejeitando também a salvação que ele oferece. Tipo 2. Os que amam o pecado mais do que a Deus. Esse grupo é formado por pessoas que ouviram sobre o arrependimento, mas preferiram continuar vivendo no pecado porque o prazer momentâneo pareceu mais valioso que a obediência. João capítulo 3, versículo 19 declara: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amar o pecado é desprezar a luz de Cristo. A pessoa que ama o pecado mais do que a Deus não é ignorante. Pelo contrário, ela sabe o que é certo, mas escolhe o errado. Segundo Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O problema aqui é a voluntariedade, a entrega consciente e persistente ao pecado. Esses não se arrependem, não choram diante de Deus, não sentem vergonha do que fazem, e muitas vezes ainda zombam da santidade. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. O verdadeiro salvo não negocia com o pecado, ele luta contra ele com todas as forças. Aqueles que preferem o pecado à presença de Deus, estão fechando a porta da salvação com suas próprias mãos. Tipo 3. Os hipócritas religiosos.
Esses são talvez os mais perigosos, porque aparentam piedade, mas por dentro estão mortos espiritualmente. Jesus advertiu com veemência esse tipo em Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A hipocrisia espiritual é fingir santidade, usar a religião para parecer justo diante dos homens, enquanto o coração está longe de Deus. Essas pessoas vão à igreja, cantam, pregam, participam de obras sociais, mas fazem tudo para serem vistos, admirados ou para manipular os outros. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. A salvação não é um teatro. Deus vê o que está em oculto. O hipócrita até pode enganar os homens, mas nunca engana Deus. Mateus capítulo 15, versículo 8 afirma: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem vive uma fé apenas de aparência, sem transformação real, está em grande perigo de ouvir de Jesus: Nunca vos conheci. Tipo 4. Os desobedientes à palavra. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a colocam em prática, são comparados por Jesus ao homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Em Mateus capítulo 7, versículo 26, ele declara: E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. A desobediência revela uma fé morta, sem frutos, sem raiz. Deus não busca ouvintes, mas praticantes. Tiago capítulo 1, versículo 22 é direto: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitos se enganam achando que o simples fato de conhecer a Bíblia é suficiente, mas a obediência é o verdadeiro sinal de um coração transformado. Os desobedientes geralmente justificam suas ações com frases como Deus conhece meu coração ou ninguém é perfeito. De fato, Deus conhece o coração e sabe quando ele está endurecido. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A desobediência contínua revela rebeldia, orgulho e ausência de temor. Não há salvação para quem vive deliberadamente contra os princípios da palavra, mesmo que diga crer em Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 46: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A verdadeira fé produz submissão. Sem obediência, a fé é só fachada. Tipo 5. Os que negam a fé com as obras. Há os que confessam a fé com os lábios, mas suas atitudes negam completamente essa confissão. Tito capítulo 1, versículo 16 declara: Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. A incoerência entre discurso e prática é prova de um coração que não foi verdadeiramente convertido. Essas pessoas podem participar de cultos, orações e até atividades ministeriais, mas continuam mentindo, traindo, sendo desonestas ou vivendo na prática do pecado. São como a árvore que Jesus descreve em Mateus capítulo 7, versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
A fé verdadeira se manifesta nas ações. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não são as obras que salvam, mas elas são a evidência visível de uma fé viva. Quem não tem frutos demonstra que não houve arrependimento real. Deus não está à procura de religiosos nominais, mas de filhos transformados. A fé que não muda o caráter é falsa. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo fala de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. A tais, ele diz: afasta-te também desses. A fé sem transformação é uma negação direta do Evangelho. Tipo 6. Os que amam o mundo. A Bíblia é clara ao afirmar que não há compatibilidade entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 está escrito: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo representa tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus: vaidade, orgulho, sensualidade, ganância, egoísmo, rebeldia. Amar o mundo é viver para agradar a si mesmo, buscando prazer, sucesso e conforto acima da obediência a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 declara: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa linguagem direta mostra que o apego ao sistema mundano é uma traição espiritual. Os que amam o mundo podem até frequentar igrejas, mas suas escolhas revelam seus verdadeiros deuses: status, dinheiro, aparência, influência. Não há espaço para arrependimento, porque estão confortáveis na ilusão. A vida com Deus exige renúncia. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esses serão surpreendidos no dia do juízo. Pensarão que pertenciam ao reino, mas ouvirão de Jesus: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mateus capítulo 7, versículo 23. Pois o coração que se entrega ao mundo rejeita a cruz. Tipo 7. Os que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Este é talvez o grupo mais perigoso, pois vive na ilusão da salvação. São pessoas que frequentam igrejas, conhecem versículos, participam de ministérios, mas não vivem a transformação que o Evangelho exige. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo alerta sobre eles. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Eles têm linguagem religiosa, sabem se portar no ambiente cristão, mas não têm vida no espírito. Não há arrependimento, nem frutos dignos de conversão. Falam de Deus, mas não o conhecem de verdade. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A piedade verdadeira manifesta poder: poder de vencer o pecado, de amar o próximo, de perdoar, de viver com integridade. Quando isso não acontece, mesmo com uma vida cristã aparente, a fé é falsa. Não é sobre rituais ou boa reputação entre os homens, mas sobre intimidade com Deus e um coração quebrantado. Quem vive só de aparência está longe do reino.
A salvação é fruto de uma transformação real e contínua. Romanos capítulo 12, versículo 2 ordena: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sem essa renovação, a fé se torna só uma máscara, e Deus não se deixa enganar. A cegueira dos que acham que estão seguros. O maior perigo espiritual não está apenas na prática do pecado, mas na autoconfiança enganosa. Muitos desses 7 tipos de pessoas acreditam estar salvas. Foram convencidas por um evangelho superficial, emocional e confortável, mas nunca nasceram de novo. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não é frequentar uma igreja, levantar as mãos num culto ou repetir uma oração. É morrer para o velho eu e viver pela fé, com frutos visíveis de arrependimento. Lucas capítulo 6, versículo 46 revela o alerta de Jesus. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? O verdadeiro senhorio de Cristo exige obediência, não palavras vazias. A maioria dos que não serão salvos se considerava salva. Isso é assustador. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus revela: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas ele os rejeitará, porque o coração deles nunca se rendeu de verdade. Essa realidade deve despertar o povo de Deus. Não basta parecer bom, é preciso ser transformado por dentro. A salvação é pela graça, sim, mas a graça produz frutos. Como está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Alerta aos despertos de Deus. Não se engane, vigie. Os despertos de Deus precisam permanecer vigilantes, humildes e sensíveis à voz do Espírito Santo. O fato de terem sido despertos não é garantia de que permanecerão firmes até o fim. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 está escrito: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia. A vida cristã é uma jornada de perseverança e renúncia diária. O diabo engana muitos, fazendo-os acreditar que estão salvos apenas porque têm dons, ministérios ou experiências espirituais. Mas o verdadeiro sinal da salvação é um coração quebrantado, um espírito obediente e uma vida separada para Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, desperto de Deus, examine-se. Veja se há em você alguma raiz de orgulho, religiosidade, desobediência ou amor ao mundo. Não se compare com os outros, compare-se com a santidade de Cristo. O padrão é Ele. O apóstolo Paulo mesmo disse em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Este alerta não é para acusar, mas para salvar, corrigir e despertar. Os que realmente pertencem a Deus ouvirão e se humilharão.
Não endureça o coração. Se hoje ouvir a voz do Senhor, volte-se para Ele com sinceridade e profundidade. Pois o tempo da graça está se fechando, e só os que forem encontrados fiéis até o fim entrarão no descanso eterno. A salvação é oferecida a todos, mas não a todos é dada a chance de viver dela em plenitude. O caminho da salvação exige arrependimento genuíno, uma transformação profunda da mente e do coração. Em Atos capítulo 3, versículo 19, somos chamados a nos arrepender e nos converter. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O arrependimento não é apenas um lamento pelos pecados passados, mas uma mudança radical de direção. Jesus Cristo morreu para que tivéssemos vida abundante, mas essa vida só é experimentada por aqueles que verdadeiramente o reconhecem como Senhor e Salvador. Não se trata de um simples reconhecimento intelectual, mas de um compromisso sincero e contínuo com Ele. A transformação de vida é a evidência de que estamos caminhando segundo a sua vontade. É possível, sim, que até os mais endurecidos se voltem para Deus. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, Deus fala sobre o seu desejo de que nenhum se perca. Tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que se converta dos seus caminhos e viva. Se você está lendo, ouvindo estas palavras e sentindo no seu coração o toque do Espírito Santo, não adie a sua decisão. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas precisa ser aceito com sinceridade. Não deixe que os enganos do mundo ou a complacência com o pecado o afastem dessa decisão vital. É a sua alma que está em jogo. Escolha a vida. Viva para Cristo. Agora, mais do que nunca, é hora de tomar uma decisão firme. O tempo é curto, e os sinais de que a volta de Cristo está próxima são evidentes. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele bate à porta do seu coração. Você vai abrir? Vai permitir que ele entre e mude sua vida para sempre? O caminho da salvação é o único caminho que leva à vida eterna. Não há outro. Pode haver muitas opções oferecidas pelo mundo, mas todas elas conduzem à destruição. A única opção que leva ao Pai e à vida eterna é por meio de Jesus Cristo. Se você deseja entregar sua vida a Cristo e ser salvo, não espere mais. A Bíblia diz que, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Aceite hoje a graça de Deus, arrependa-se dos seus pecados e tome a decisão de seguir a Jesus. O seu perdão é disponível para você agora. A salvação é a maior dádiva, a única que realmente vale a pena. E é por isso que a mensagem precisa ser compartilhada com urgência. Há 7 tipos de pessoas que não serão salvas, mas você pode escolher ser diferente, escolher viver para Cristo. Não seja como um daqueles que, cegos pelo pecado e orgulho, perdem a oportunidade da eternidade. Escolha a vida. Escolha Cristo. Ele é o único caminho. Antes de finalizarmos, quero deixar 2 convites para você.
Primeiro convite. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach como seu Senhor e Salvador, faça isso agora, faça enquanto há tempo, não perca sua salvação. Ore comigo. Senhor Jesus, me perdoe, eu sinto muito por ter andado na escuridão, fazendo o que desagrada o seu coração. Me dê um coração como o seu, que a sua vontade também seja a minha. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e nada e ninguém venha apagar. Segundo convite. Se você foi tocado por essa mensagem, se algo dentro do seu coração se moveu e você deseja mais da palavra de Deus, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo transformador. Aqui, buscamos sempre compartilhar a verdade que liberta, que cura e que traz esperança. Histórias bíblicas e curiosidades que farão toda a diferença na sua vida. E, se essa mensagem falou diretamente ao seu coração, curta o vídeo e compartilhe, com alguém que também precisa ouvir sobre a salvação e o amor de Cristo. Juntos, podemos espalhar a luz de Deus, alcançar mais vidas e testemunhar o seu poder em nossa jornada. Deus te abençoe abundantemente, e lembre-se, Ele está sempre contigo, guiando cada passo do caminho. Canal Eu Te Ajudo Leituras Edificantes.